Eu sou o peso da autoridade, a ordem. Meu nome não é para ser dito. Cresci com a crença de que dominar é amar. Cada peça tinha seu lugar, inclusive ela. Minha noiva, uma joia perfeitamente calculada. Seu papel era simples, brilhar ao meu lado. Mas ela tinha o olhar de quem deseja o caos. Eu ignorava, focado em minha imagem. A fragilidade dela sempre me perturbou. Um músico amigo se aproximou em um evento. Ele parecia livre, desinteressado em poder. Minha noiva o encarava. A curiosidade dela era traição silenciosa. Decidi observá-lo de perto. Eu não via a ameaça em minha própria vida. Uma garota que trabalhava para mim. Aos 28, ela era a antítese da minha noiva. Sem joias, mas com um fogo que me atraía. Meu segredo, meu escape do mundo falso. Ela não me amava, só fingia me entender. Ela me alertou sobre o músico e a noiva. Com sua voz fria, ela revelou o bilhete. A prova social do evento não funcionou. O segredo estava exposto para mim. Eu decidi me vingar. Não com violência, mas com punição. Eu os persegui, monitorando cada passo. A ideia de que fugiriam era insuportável. Eu precisava mostrar que liberdade não existe. Era apenas uma concessão minha. Na fuga, eu os esperei com soldados a postos. O terror nos olhos dela foi meu prêmio. Mas o músico me empurrou num impulso. Aquele ato de coragem me enfureceu. Ordenei que os levassem para prisões diferentes. Ambos deveriam pensar que o outro tinha morrido. Pedi para minha secretária coordenar tudo. O plano perfeito começou a desmoronar. Meu noivado estava arruinado. Eu precisava de uma história para manter o poder. Inventei que minha noiva havia morrido em um acidente. O músico seria o cúmplice dessa tragédia. Mas minha secretária disse, ninguém vai acreditar. Ela foi minha nova voz da razão. Comecei a duvidar de tudo que ela dizia. O guarda que soltou o músico foi encontrado morto. A chave que o libertou foi um ato de traição. Eu procurei pela noiva, mas ela sumiu. Meu amigo médico me disse que ela estava em coma. Minha secretária mentiu, ela estava bem. E eu comecei a me perguntar, por quê? Meus espiões me deram a resposta que eu temia. O músico, aquele nada, havia fugido. Ele a encontrou na cidade e a resgatou. Minha secretária me prendeu numa teia de mentiras. Ela queria que eu me afundasse no meu veneno. Ela se tornou a principal suspeita do assassinato. Me senti humilhado, traído por minha amante. O músico e a noiva estavam fugindo. Minha secretária, minha aliada, me usou. O que ela queria de tudo isso? Eu não entendi o motivo, mas prometi descobrir. A caçada não era mais pela honra. Era para desvendar a verdade por trás de tudo. Eu mobilizei todo o meu poder. Iria encontrá-los e descobrir o que eram. E qual era o real interesse do músico. A secretária sabia algo que eu não. Eu aprendi na mansão, em sua própria prisão. O que você sabe sobre a minha noiva? Ela sorriu, um sorriso frio e vazio. Você não sabe nada sobre ela. Eu a chamei de traidora, mas ela riu. Eu nunca fui sua. Eu sou a prova social. Eu era apenas um peão em seu jogo. Ela me usou para algo muito maior. Uma recompensa, um segredo sombrio. Eu a fiz de refém. Aprendi para interrogá-la. Ela se recusou a confessar. Sua arrogância me fez perder o controle. Eu a deixei lá, acorrentada num quarto secreto. Voltei para meu escritório, para a busca. Eu sabia que ela não me trairia. Não com o que eu tinha. Eu não tinha mais a noiva, a secretária. Eu não tinha mais o controle. O militar, o homem com o poder, estava perdido. A caçada não era mais pela honra, mas por mim. Não me importava com a traição, mas a verdade. Eu a descobriria, encontrando eles. A cada dia me afundava mais no inferno. Eu estava perto de recuperar o que era meu. Até que um dos meus homens me trouxe notícias. O músico e a noiva haviam cruzado a fronteira. Eles fugiram, mas eu tinha certeza que voltariam. Ela não podia viver sem o poder. O músico, ele não era tão inocente assim. Minha prisioneira ainda não havia confessado. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Minha vida era uma mentira feita de segredos.
e o maior deles eu estava prestes a descobrir. Uma nova pista, uma quebra de padrão. O nome de um homem que me assombra. O mesmo nome do meu pai. Ele estava vivo. Minha secretária riu quando ouviu o nome. Ele está morto, ela disse. Ele me ensinou tudo o que sei. Não entendi, mas o medo me consumiu. O homem que mais odiei, que me abandonou. Ele estava vivo e sua amante tinha um segredo. O músico e a noiva não sabiam. Eu era o alvo, né? Eles eram o meio da vingança. O relógio corria. Minha vida estava em perigo. E o que eu sabia não era suficiente para me salvar. Eu não era mais o caçador, mas a caça. Meu pai estava por trás de tudo isso. Por que ele não havia me matado antes? A vingança dele era mais cruel. Ele queria que eu me afundasse no meu medo. O músico e a noiva, eles eram a sua isca. Eu me voltei para minha prisioneira. Ela era minha única saída. O que você quer? Eu perguntei. Ela riu e respondeu. Eu quero que você sinta. A porta do quarto se abriu. A sombra do meu pai surgiu. Eu não estava sozinho. Eu estava cercado. O silêncio na sala foi quebrado pela voz grave dele. Você não achou que eu tinha morrido, não é? Meu corpo congelou, incapaz de processar. A garota riu novamente, uma risada que ressoou como sinos de funeral. Pai e filha, ela disse. É um reencontro. Não chame ela de sua filha, eu gritei. Mas ela é meu filho. Não se lembra de Alice? O nome dela, Alice, minha secretária. A filha do meu pai. Não era possível. Ela é sua irmã mais nova. Ele continuou sorrindo. E ela o manipulou perfeitamente. Eu me senti estúpido, cego por minha arrogância. Alice não queria a noiva morta. Ela queria que a noiva fugisse. Ela queria que eu me perdesse na caçada. O que você quer de mim? Eu sussurrei. A verdade, ele disse. Sempre quis saber. Como você se tornou um monstro como eu? Ele caminhou até mim, seus olhos ardendo. Aquele quarto era o meu inferno. Minha secretária, minha irmã, me traiu. Meu pai, que eu achava morto, estava de volta. E minha noiva, o peão que eu joguei. Era na verdade uma recompensa, uma salvação. Eu sempre amei a sua noiva, Alice disse. Ela é uma parte de mim, uma prova de que a nossa família não é apenas poder e sangue. A noiva? O que ela sabia? Sua noiva é filha de uma grande família, meu pai disse. Uma família que eu conheci e desprezei. O chão se abriu sob meus pés. Não era apenas uma traição, era um complô. Uma guerra familiar, e eu estava no meio. E o músico? Eu perguntei. Ele é o amor dela, o amor que você não pode ter. E a única coisa que me salvou, Alice disse. Eu não entendia. Por que ele me salvaria? Eu não era mais o caçador, mas a presa. E a verdade era mais cruel do que qualquer mentira. O militar, o homem que sempre teve tudo, tinha apenas uma coisa para se prender. A sua própria mente. E a noiva, a minha noiva? Ela era uma parte de uma família. Uma família que eu nunca conheci. E que me assombrava desde sempre. A minha vida toda foi uma mentira. Eles me colocaram aqui. Para me destruir, para me humilhar. Minha noiva era uma peça no jogo deles. O músico, uma recompensa. Eu não entendo. O meu pai me deixou. Para me tornar o que eu sou. Mas ele estava lá. Observando cada passo meu. Ele me salvou. Mas por quê? Ele queria me destruir. Mas a sua filha o traiu. Ele me usou, a sua noiva e a sua outra filha. Eles eram a minha salvação. A porta do meu escritório se abriu. Eu estava sozinho novamente. Eu não sei se eu devo confiar. A minha irmã, ela me usou. A minha noiva, ela fugiu. E o músico, ele a salvou. Eu sou um peão, um fantoche. O meu poder, a minha autoridade. Tudo era uma mentira. Mas eu tinha a verdade. Uma verdade que me salvaria. Eles iriam voltar.
E eu os esperaria para lutar, para salvar a minha noiva. Não, para me salvar. A noite caiu e eu me escondi. Eu estava sozinho, mas não por muito tempo. Eu tinha que encontrar uma forma de me vingar, uma forma de me libertar. Mas eu não sabia o que fazer. Minha vida era uma mentira e eu não tinha ninguém. Eu me perdi em meus pensamentos. A minha cabeça estava girando. Eu precisava de ajuda, mas quem eu poderia pedir? A minha irmã me traiu. O meu pai me odeia. A minha noiva me trocou. E o músico? Ele era o meu inimigo. Eu estava sozinho. E o perigo estava se aproximando. Eu tinha que fazer algo. A luz da manhã entrou pela janela. Eu me levantei decidido. Eu iria lutar. Eu iria me vingar. Mas como? Eu não tinha ninguém. Eu saí da minha casa e comecei a andar na rua. As pessoas me encaravam. Elas sabiam. Elas sabiam que eu era um monstro. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém. Eu me perdi na multidão. E foi então que eu o vi. O músico, ele estava lá, sozinho, em um bar. Eu não sabia o que fazer. Matá-lo? Ou pedir ajuda? Eu me aproximei dele. Ele me olhou e o medo estava em seus olhos. O que você quer? Ele perguntou. Eu o encarei. Eu quero que você me ajude, eu disse. Ele riu. Você me prendeu e agora quer ajuda? Eu me sentei. Eu sei, eu disse. Mas a minha noiva está em perigo. Ele me olhou e a confusão estava em seus olhos. Ela está com você, eu disse. Não, ela não está, ele disse. Ele fugiu sozinho. Eu me levantei, sentindo o sangue gelar. Onde ela está? Eu gritei. Eu não sei, ele disse. Eu a perdi e eu a procurei por dias. Não é possível, eu disse. Ela me traiu, ela me usou. O seu pai me enganou, ele disse. Ele usou sua noiva para te prender. Eu me perdi em meus pensamentos. A minha irmã, ela estava me usando. O meu pai me odiava. A minha noiva, ela estava em perigo. E eu estava sozinho. Continua no próximo episódio.